Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações e se inscreva também no canal. Hoje começaremos aqui um treinamento avançado sobre short trading na Binance, tutorial inédito em português. Você não acha, por enquanto, nesse momento, você não acha em português um tutorial tão avançado nesse nível que até terá gerenciamento de risco e planilha gratuita para você utilizar para as suas operações. Então compartilhe esse vídeo. E só um alerta aqui rapidamente, questão aqui de segundos. Meu treinamento, onde eu ensino a minha metodologia científica gráfica para todos os mercados. E também meu grupo secreto de sinais para você seguir os sinais e lucrar. Tem também criptocarteira, não é só trade, para criptomoedas, ações, futuros e Bitcoin. Mas tem uma criptocarteira com potencial de 10 a 30 mil %. Nós indicamos o momento certo para comprar. Links na descrição para você entrar em contato comigo. Pode entrar também pelo grupo do Telegram. Bom, vamos aprender aqui short trading, né? O que é short trading? Aluguel de criptomoedas, operação vendida, margin trading e alavancagem. Na Binance você pode operar alavancado. Então vamos aqui. Antes de você ficar aqui antenado no nosso treinamento, vamos aos tópicos do nosso treinamento. Você vai aprender aqui o que é o short trading, operação vendida ou alugada de criptos. O que é margin trading, né? O que posso fazer ao emprestar criptos, ganhar vendido ou lucrar comprado alavancado. Nas corretoras do Brasil você não consegue fazer alavancagem e se consegue não tem liquidez, é muito perigoso. Abrir conta margem na Binance, eu ensinarei tudo para você. Vou ensinar como transferir fundos da carteira para a conta margem. Finalizar a operação de empréstimo, transferir de volta da carteira margem para a carteira normal. Por que usar preferencialmente stablecoins para o margin trading, short ou alavancar? Estarei provando que é vantagem usar stablecoins e não outra criptomoeda instável como o Bitcoin. Técnica para operar com criptomoedas voláteis, mesmo no margin trading. Então, uma opção diferente, né? Uma técnica nova, inédita que eu ensinarei aí para vocês. Quando que é vantagem usar uma criptomoeda volátil para eu operar vendido ou para eu operar alavancado. Né? Exemplo operacional vendido com planilha, ensinarei aqui o gerenciamento de risco, né? Exemplo operacional comprado, alavancado com gestão de risco e a planilha, tem o link na descrição da planilha. E as vantagens de operar no exterior e lucrar em dólar na Binance e ganhar desconto na corretagem. Então eu estarei ensinando para você isso. E é algo que ninguém fala, as corretoras do Brasil não falam porque elas querem que você fique aqui, né, operando, mas na Binance você lucra mais. Eu estarei provando, né, porque não só na Binance, mas operando no exterior, usando Tether para fazer trade em dólar. Por que você lucra lá? Por que a corretagem lá é mais barata? Então estarei provando isso para vocês, para dar a melhor oportunidade para vocês. O que é o short trade ou margin trading? É uma operação que busca lucrar com a queda do mercado, ou seja, eu vou vender primeiro e depois comprar mais barato. O que significa ter comprado mais barato e vendido mais caro? Eu vou ganhar dinheiro no mercado financeiro se eu comprar mais barato e vender mais caro, né? Só que a gente vai começar a vender primeiro. É uma operação, né, inversa. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou vender algo, né, que eu não tenho? Né? Porque eu tenho que, para eu vender, eu tenho que ter algo. Eu comprei Bitcoin, quero vender o Bitcoin e vou trocar por outra coisa. Mas se eu quero começar uma operação vendendo e depois comprar de novo, não tem como ser algo que eu tenho, por exemplo. Eu tenho um Bitcoin, vou vender o Bitcoin, fiquei sem o Bitcoin. Como que eu vou vender mais caro e comprar mais barato e finalizar a operação? Só tem um jeito, eu tenho que ter o ativo de outra pessoa, pedindo emprestado, claro, pagando uma taxa para ele, vendendo mais caro, mercado cai, né? Vendi mais caro, pedi emprestado, mercado cai,
finalizei a operação aqui no final, comprei, devolvi para o dono e paguei o percentual em aluguel. E o restante que sobrou é meu, tirando a taxa de aluguel, né? Nos contratos futuros e CFDs, por exemplo, mini índice, mini dólar, o sistema do mercado, o contrato de mini índice e mini dólar eu não vou explicar aqui, e nem CFDs, mas em resumo, são contratos que representam algo que tem um valor, mas eu estou operando um contrato que tem o mesmo valor daquilo que representa, é um derivativo. E o sistema de contratos futuros ou contratos CFDs, né, que é Contract for Difference, só que é no mercado à vista, os contratos CFDs, já o contrato futuro é para o futuro, para finalizar a operação no futuro com data marcada e você é obrigado a finalizar nessa data marcada. Encerra a operação obrigatoriamente. Então, o sistema de contratos, como se trata de um contrato que tem o mesmo valor que um ativo, o sistema de negociação permite eu iniciar minha operação vendendo um contrato, né? E depois finalizando essa venda, fechando essa operação. Ou então comprando o contrato, né? E finalizando depois. No processo de vender primeiro para comprar depois com CFDs ou mercado futuro, mini índice, mini dólar, contrato futuro de ouro, etc., né? O sistema permite a operação vendida, começando a vender primeiro para depois comprar, porque se trata de contratos. Quando é ativo não tem jeito, né? Porque eu tenho que pegar emprestado de alguém para vender mais caro e depois comprar lá embaixo mais barato. Então, com ativos ou criptomoedas, precisamos pegar emprestado com alguém para vender, comprar mais barato e depois devolver ao dono a quantia total emprestada e ficar com o lucro, conforme eu expliquei. Outra coisa que eu posso fazer ao emprestar uma criptomoedas, né, porque eu vou pegar emprestado. Se eu tenho, né, vamos ler aqui primeiro. Lucrar com a queda do mercado operando vendido, como já ensinamos. Perfeito. Agora eu posso também usar as criptomoedas emprestadas que, por sua vez, aumentou o volume do seu capital inicial e comprar um volume maior de outra criptomoeda. Dessa forma, operando alavancado, operando com um volume maior. Se o volume é menor, eu vou ter menos lucro. Se o volume é maior, eu vou ter mais lucro, né? Porém, o seu risco aumentaria proporcionalmente. Você consegue lucrar mais. Então, por exemplo, eu tenho um Bitcoin. Só que daí eu quero trocar o Bitcoin por Ethereum, porque o Ethereum vai subir, né? Daí não vamos fazer a conta de quantos Ethereums aqui. Vamos colocar uma certa quantidade de Ethereums que equivale a um Bitcoin, né? Só que o risco da minha operação é muito pequeno, né? Então, para eu finalizar a operação, digamos que o meu gerenciamento de risco seja, sei lá, 0,1 Bitcoins, né? É o máximo que eu aceito me arriscar usando um Bitcoin de volume financeiro para operar no Ethereum para tentar ganhar surfando na tendência. Mas o risco dessa operação é tão pequeno, o ponto de entrada e o ponto de saída permite um volume de um risco tão pequeno que vai diminuir para 0,03 aqui, né? Vamos colocar 0,3 aí que seria um terço disso aqui, eu acho, né? Enfim, vamos 3 vezes menos, mais ou menos isso, né? Supondo que seja 3 vezes menos aí. Então, eu posso alavancar, pedir emprestado mais 2 bitcoins, né? Porque daí eu vou aumentar esse risco, né, mais 3 vezes, né? E daí, isso aqui seria igual a 0,1, que é o risco máximo que eu aceito por operação. Risco máximo que eu aceito por operação é 0,1. Operação de risco pequeno, então vai ficar 0,03, né? Então, eu peço emprestado 2 vezes o meu capital, né, para ter 3 vezes o meu capital, e o meu risco volta para 0,1. Porém, sem aumentar o risco, né? Se eu ganhar, eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganharia, né, assumindo esse risco aqui e com o volume de um Bitcoin. Daí eu peço emprestado mais 2 Bitcoins, fico com 3 Bitcoins. Então o que eu fiz? Eu alavanquei sem aumentar o risco do meu gerenciamento de risco. Sem aumentar o risco do meu gerenciamento de risco.
Então já vou começar aqui alarmando vocês sobre a alavancagem. Se o meu risco fosse 0.1 bitcoins e eu alavancasse para 3 bitcoins, iria para 0.3, né? Se eu perco 3 vezes seguidas, né? Inclusive 0.1 bitcoin seria 10% de um bitcoin, né? Então 0.3, 30% aí de um bitcoin. Então alavanquei 3 vezes, se eu ganhar eu vou ganhar muito, né? Porque eu tô 3 vezes alavancado. Mas se eu perder eu perco 30% de todo o meu capital. 3 stops você quebrou. E é fácil tomar 3 stops no mercado. 10% já é um risco muito grande, mas na nossa modalidade agressiva de gerenciamento de risco, o nosso método consegue sobreviver mesmo com 10% de risco por operação. Porém, tem que ser uma fração pequena do capital, não pode ser todo o capital, porque mesmo assim é muito arriscado e a maioria do capital deve ser distribuída para a maioria do capital deve ser um risco conservador de 1%, 2% no máximo de risco. Então entenda essa questão da alavancagem, é muito perigoso. Nós devemos alavancar quando for viável, né, como eu acabei de mostrar nesse exemplo. Então isso aqui é um exemplo que eu poderia fazer com o margin trading. Poderia pedir emprestado mais Bitcoin, né, para que eu conseguisse fazer essa operação. Agora, digamos que você, né, tem um Bitcoin e você quer fazer uma operação no Ethereum, mas digamos que você já lucrou aí, sei lá, ao longo de um ano você conseguiu aí ter uma lucratividade absurda de 100%. Você teve lá um momento bom e lucrou 100%. Então eu poderia pegar desses 100% que eu lucrei, né, e arriscar 10% do lucro, ou mais do que 10% do lucro. Daí eu poderia alavancar para 3 bitcoins, mesmo sabendo que eu arriscaria 30% de um bitcoin, ou 20% ou 15% de um bitcoin, enfim. Se o total de alavancagem para uma certa operação correspondesse a esse 10% do lucro que eu obtive, não teria nenhum problema eu alavancar. Não teria absolutamente nenhum problema eu alavancar. Então a alavancagem tem o momento certo, a hora certa para você fazer. Se você já tem lucro e você vai alavancar, mesmo aumentando o seu risco, mas vai ser parte do lucro que você já teve, porque você está tendo sucesso, e é uma operação de alta probabilidade de dar certo, a alavancagem é válida nesse caso, mesmo aumentando o risco do gerenciamento de risco. Mas naquele primeiro caso, que eu acabei de mostrar, que eu tinha mostrado antes, o risco tinha diminuído muito, era um risco menor. Então eu poderia, eu sou obrigado a alavancar. Nas exchanges brasileiras não tem alavancagem. E existem trades que têm risco pequeno e você não consegue alavancar. Essa é a vantagem de operar no exterior, porque no Brasil o mercado de criptomoedas aqui nas exchanges está se desenvolvendo e falta muita coisa. E a Binance ela é a que mais está evoluindo. Por isso nós devemos preferencialmente ir para lá. Porque, como comprovado pelos fatos, é melhor lá. Não adianta, são os fatos. Muito bem, pessoal. Abrir conta margem na Binance. Então aqui na Binance você vai ter, né? Você vai ter aí na Binance a sua conta, né? Spot Wallet, né? Que é chamado, antes era Exchange, mas mudou o sistema da Binance hoje, então é chamado de Spot Wallet, né? E você tem a Margin Wallet. Então é como se fosse uma carteira diferente para Margin Wallet e outra carteira diferente para Spot Wallet, né? Spot Wallet é o mercado à vista, né? Digamos assim, que é chamado, é assim que é chamado no Forex o mercado à vista. Então uma carteira para você fazer operações normais, sem alavancagem, sem ter nada emprestado. Margin Wallet é para você colocar uma margem aqui nessa carteira, para que possibilite nessa carteira aqui que você, né? Você colocou aqui, sei lá, um Bitcoin. Daí com esse Bitcoin você vai ter a margem, né, para alavancar. No caso é 3x aqui, ou seja, eu posso alavancar até 3x. Porém, eu posso aumentar
aqui para 5x, só que daí o mínimo seria um Bitcoin, né? Seria um Bitcoin aí que eu teria que ter para eu aumentar. E eu posso pedir para aumentar, só que daí você tem que testar isso aqui para ver se você é aprovado, etc. Então a gente vem, clica aqui em margem, né? Para a gente transferir os fundos, né? A gente vai clicar em... a gente vem aqui, por exemplo, eu quero transferir os fundos da minha carteira normal, a Spot Wallet. Digamos que tem um Bitcoin lá na Spot Wallet. E eu quero transferir aqui para o Bitcoin, para a carteira de Bitcoin. E eu venho aqui e clico em transferir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transferir. Daí eu vou colocar aqui, ó, da carteira Spot para a carteira Margin, né? Que serve aí para eu fazer os meus empréstimos. E vou colocar a quantidade de Bitcoin e confirmar a transferência, como você tem aqui nos slides, tá? Só que eu também não preciso obrigatoriamente transferir Bitcoin. Eu posso transferir o que eu quiser e colocar como margem ali. O ideal é você colocar o bendito Tether, né? Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui, ó. Você tem Tether aqui, ó. Você tem uma lista de criptomoedas que você pode colocar como margem. Bitcoin é uma delas, o Ethereum, a Ripple, Binance Coin. No exemplo do slide nós temos a Binance Coin, Tron, tenho aqui o Tether, que você deve usar o Tether para fazer trade, tem que ser com o Tether a maioria do tempo. Raramente você vai usar uma criptomoeda volátil. Eu explicarei ao longo do treinamento aqui por quê. Então tem essa lista. Você só pode colocar na Margin Wallet as criptomoedas que tem disponível para Margin Wallet para aceitar como margem, que é a garantia para você pedir o empréstimo e ter ali a garantia. Você não pode simplesmente pedir o empréstimo sem dar nada em garantia. Você tem que colocar alguma coisa aqui nessa carteira Margin Wallet, ok? Tem IOTA ali, enfim, tem a lista. Você abre a conta na Binance e você vai ver lá, ou se você já tem a conta, você vê. E daí, né? O Tether para fazer trade é o ideal, porque para fazer trade você tem que ter uma moeda estável, né? Porque uma moeda instável, se ela cai, mesmo que você ganhe fortunas percentuais na sua operação, se a criptomoeda caiu também uma fortuna, você se arrebenta. Então tem que ser com stablecoin. Raramente tem que ser com criptomoedas voláteis, ok? Perfeito. Então aqui no caso tem o exemplo da Binance Coin, né? Para confirmar aqui a transferência. E daí, muito bem, transferimos. Daí você, depois de ter transferido a sua margem, você vai vir em pedir emprestado. Então a gente vem aqui, digamos que eu, né, coloquei Tether como margem aqui. Coloquei, sei lá, um Bitcoin tá... Quanto que tá o Bitcoin aqui? O Bitcoin tá 7.117 dólares, então 7.117 dólares em Tether. Né, coloquei lá. Vamos já começar o exemplo com o Tether. Então, tem aqui, vai estar aparecendo aqui para mim o valor de 7.000 dólares em Tether aqui, tá? Não está aqui porque eu não fiz isso aqui, nem vou fazer, né, nesse tutorial aqui. Vou só dar o exemplo que já é o suficiente. E daí, tá transferido. Daí eu venho aqui, tenho a opção Borrow e Repay, né? Que é pedir emprestado ou reembolsar. Reembolsar é para você devolver, né, da carteira, devolver o empréstimo que você fez, né? E daí você vai ter aqui, ó, né, o Tether, o valor de interest rate, né? Aqui, ó, é por hora. O problema do Tether é por hora, né? O Bitcoin é por dia. O Tether já é por hora. Então, quer dizer, por hora você tem aqui no Tether. Quer ver? Eu vou fazer aqui com o Bitcoin para vocês verem, porque o Bitcoin pelo menos estava por dia aí, né? Ó. Ah, não, ele está por hora também, ó. Ele está por hora. Para a gente calcular por dia é só a gente multiplicar por 24 horas, né? Eu não sei como é que faz para colocar aqui na modalidade de ser por dia, né? Mas eles colocam por hora por causa do pessoal que é day trade, vai fazer day trade. Então o Tether
né? Por hora é esse percentual aqui. Vamos rapidamente pegar aqui esse valor, 0,001.2%, 5, né? Multiplicado por 24 por dia, a gente vai pagar 0,03%, 0,03% sobre 100% do nosso capital de empréstimo por dia. As minhas operações no grupo secreto de sinais são swing trade, não é day trade. Então day trade você vai usar a hora para você alavancar. Swing trade, como a operação dura mais de um dia, você vai considerar o valor percentual do empréstimo, os juros que você vai pagar sobre o montante que você tem por dia. Então por dia vai dar 0,03. E daí você multiplica esse 0,03%. Aqui para eu multiplicar, isso aqui seria 0,03%, então ficaria a multiplicação 0,0, aqui seria 10%, aqui seria 1, aqui seria assim, né? 0,003% é isso, multiplicado por 7.000 mais ou menos, aí que é o valor de Tether que eu tenho. Então, eu pagaria R$21 por dia, 21 dólares, né, por dia. Mas é 0,0, não tá certo, né? Tá certo. 21 dólares por dia. Então a operação que vai durar uma semana, por 10 dias, seria 210 dólares aí que eu pagaria, né? Para 7.000 dólares posicionados por 10 dias, daria 210 dólares aí de aluguel, que eu pagaria de juros, tá? Então, quando eu for fazer o meu gerenciamento de risco, que a gente vai aprender daqui a pouco, quanto de aluguel vai dar por tantos dias, que é a provável quantidade de dias que eu ficarei na operação, né? Se é 10 dias, provavelmente que eu vou ficar na operação de swing trade, então eu vou pagar 210 dólares aqui de taxa de juros. Realmente caro, tá? Tá realmente caro isso aqui. Então, você não pode simplesmente fazer aluguel considerando sem calcular a taxa. Tem muita gente aí ensinando curso aí no Google de short trading, etc. Eles não falam nada sobre isso para você. Manda você simplesmente entrar na Binance lá e operar. Essa taxa aqui para 10 dias está caro, né? Porque 210 dólares para o valor de 7.000 dólares, né? Seria aí, né, para 7.000 dólares aí seria um valor percentual aí bom, né, de 3%, caro, né? Então você está entrando numa operação, vai arriscar 1% mais 3%, 4% aí de risco para você ficar 10 dias na operação. Então tem que calcular direitinho, ver se o risco está pequeno, se o risco estiver pequeno talvez compense ou não, tudo tem que ser calculado. Perfeito. Aí se a gente coloca aqui a quantidade aí de 7.000, né? Aqui eu não tenho nada, né? Por isso que não está mostrando. Mas deixa eu ver se... Não calcula nada, não calcula porque teria que ter os 7.000 dólares aqui em Tether na minha conta. Daí o que vai aparecer? Vai aparecer o total que foi emprestado, né? E daí confirmando você empresta. Ou seja, digamos que eu tenho 7.000 Tethers, eu tenho 3:1 de alavancagem, ou seja, calculei lá o aluguel, né, por tantos dias para a minha operação, vou adicionar isso ao risco do meu gerenciamento de risco. Então, na hora de fazer o gerenciamento de risco, na parte de gerenciamento de risco, você tem que fazer isso aqui que eu falei. Então seria 3 vezes, né, os 7.000 que eu poderia pedir emprestado. Eu poderia colocar na minha conta 21.000 dólares. Eu ficaria com 21.000 dólares. Então teria 7.000 que é meu, que está na conta margem, fica de garantia para a corretora, para a exchange, né, para a Binance. E eu tenho um total de volume de 21.000 dólares. Né? 21.000 dólares. Então, eu tenho 3 vezes o valor do meu capital aqui. E posso fazer operação com esse volume.
Só que é o seguinte, tem lá o que a gente chama de chamada de margem, né? Então beleza, a gente confirmou, falamos, aqui está, por exemplo, o exemplo do Bitcoin. No Bitcoin aqui, ó, tá por dia, né? Eu não sei que eu tenho, qual configuração que eu tenho que utilizar para colocar por dia lá na Binance. Deve ter alguma coisa lá para fazer que eu não sei ainda. Peço desculpas aí. Quando eu descobrir, eu posso falar. Se alguém quiser colocar nos comentários aí do vídeo do YouTube, pode ficar à vontade. E daí tem o nível de margem, né? A fórmula para nível de margem é o valor total de ativos dividido pelo total emprestado mais a taxa de juros acumulada, né? É o nível de margem. Então, total de ativos, né? Digamos que eu pedi emprestado 3 bitcoins mais a taxa de juros acumulada. Digamos que deu aí, né? Então vamos fazer o cálculo aqui. Taxa de juros acumulada por 10 dias lá deu 210, né? Então tenho 21 mil, né? Enfim, a gente não precisa fazer isso aqui, mas isso aqui é a fórmula, né? E o que importa para você entender é isso aqui, né? O nível de margem que vai estar nesse indicador aqui, né? Vai estar aqui o nível de margem e existe uma chamada de margem, ou seja, se for para 1.3, né? Se chegar aqui no vermelhinho aqui, né? Porque está diferente. Se chegar aqui 1.3, então você vai tomar uma chamada de margem. Então vão te mandar um e-mail e vão avisar, ó, você tem que colocar mais dinheiro para ter uma garantia maior. Por quê? Vamos dizer que você tem um Bitcoin. Daí você pediu emprestado mais 2, ficou com 3. Daí o seu prejuízo está aumentando. De 3 Bitcoins aumentou para 2, diminuiu para 2 e daí, ó, né? Desculpa, você tem 1 Bitcoin. Se de 3 Bitcoins caiu para 2 Bitcoins, 2 Bitcoins é o total de Bitcoins que você pediu emprestado. Então quer dizer, se cair de 2 Bitcoins para 1 Bitcoins, o valor total da sua operação, você já vai ficar devendo 2, você já não vai ter como pagar para a exchange os 2 bitcoins, você vai pagar um só. Se você finalizar a operação aqui, você paga um só e fica devendo um. A corretora não é louca de deixar, eles não são burros de deixar a operação ir para esse nível. Então, quando o valor total começar a chegar próximo da sua margem, o valor total de prejuízo começar a chegar próximo do valor que te impede de pagar o empréstimo, ela vai zerar a sua operação. Então é muito simples. Você não precisa nem ver esse indicador, você tem que fazer o gerenciamento de risco considerando, né, que se eu tenho, por exemplo, eu aluguei 3 bitcoins, mas eu tenho 1. Então quer dizer, se chegar a 2, digamos que o meu prejuízo de 3 bitcoins está desvalorizando o meu patrimônio total na operação. De 3 bitcoins não pode desvalorizar mais do que 2.20 aí mais ou menos bitcoins. Daqui já vai começar a chamada de margem, 2.20, 2.30, provavelmente aqui já vai começar a chamada de margem se a gente calcular. Por quê? Né? Eu pedi emprestado 2 bitcoins. Eu tenho que devolver 2 para a exchange. E eu só tenho 1 que eu deixei como garantia. Então aqui a corretora já vai começar a ficar esperta para finalizar essa operação. Ou seja, né, 0.7, de 3 bitcoins, 0.7 aí bitcoins, né, 0.7 dividido por 3, quanto que é o percentual? Quer dizer, ó, risco de 23%, né, para 3 bitcoins alavancados, né, de 1 bitcoin foi para 3 bitcoins alavancados, 23% é 0.7 bitcoins, vai ficar próximo de eu perder a minha margem total, que é 1 Bitcoin. Né? E eu não vou conseguir devolver os 2 Bitcoins lá completos para a exchange. Né? Se de 3 Bitcoins passou a desvalorização para 2.0, aqui já está no limite. A corretora não vai deixar chegar nisso aqui. Porque se tem uma volatilidade absurda, pode ir para 1.7.
Daí pronto, ela finaliza a operação. Por conta da volatilidade, quando ela finalizou o mercado foi para 1.7. E você não tem como devolver os 2 bitcoins, só 1.7. Você pegou emprestado 2, perdeu tudo, perdeu 1 bitcoin que você deixou de garantia e tem 1.7 só. Então quando chegar a 2,30 mais ou menos, ela já vai começar a chamar a sua atenção. E de 3 bitcoins, né, quando chegar a 2,30 de desvalorização, o total da sua operação, de 3 bitcoins que você começou, isso corresponde a 0,23% aí de prejuízo. De risco, aliás, né? O risco da operação, ponto de entrada, ponto de compra, para o ponto de saída, stop loss, vai dar, né, 23% de risco, que já é um risco torrencial. E o risco máximo na nossa operação é de 1%. Então nunca você vai tomar chamada de margem se você arriscar 1% total, né, de operação para esse nível de alavancagem. Veja bem, para essa alavancagem, 1% está bem longe. Mas se a alavancagem fosse muito maior, com uma garantia pequena de 1 Bitcoin, né? Por exemplo, para 5 Bitcoins, né? Já seria um valor totalmente, já seria um valor bem diferente aqui. Eu diminuiria o risco máximo aqui que eu poderia ter. Nem 23% eu posso ter, porque fica muito próximo aqui da provável chamada de margem que eu vou tomar. Então, tudo isso tem que ser calculado. Risco de 1% a 5% no máximo, você não vai ter problema com chamada de margem, ok? Então fica aqui esse esclarecimento. E muita gente que fala sobre short trading, muita gente que ensina a operar vendido, não, inclusive a nível internacional, não fala sobre esses problemas, sobre esse cálculo de risco que eu estou alertando vocês que é muito sério. Vocês podem perder dinheiro, vocês podem tomar chamada de margem e quebrar totalmente a operação de vocês. Então, pessoal, o cálculo ideal para você não tomar chamada de margem e ficar aí atendendo ficar livre aí de tomar chamada de margem e ter sua operação finalizada antes do tempo, é você fazer o cálculo que eu acabei de explicar na parte anterior do vídeo, né? Mas quando aquele indicadorzinho chegar a 1.3, você já tem que ficar alerta, né? Pelo menos ele avisa. E quando chegar a 1.1, a corretora vai zerar automaticamente a sua operação. Ou seja, antes de chegar a 0 a sua garantia, ou seja, você tem 1 Bitcoin, quando chegar a 0 Bitcoin de garantia, ela não vai deixar, bem antes disso ela vai finalizar a operação. Então é bom ficar esperto com isso. O risco de 1% provavelmente não tem perigo para esse nível de 3x de alavancagem. Se for 50, se for 400 para 1 de alavancagem, talvez 1%, né? Pode ser, você pode tomar chamada de margem com 1% de desvalorização, dependendo do que eles requerem como garantia. Então tem que ficar esperto, tem que saber calcular isso, ok? Fazer um trade com os fundos emprestados. Daí você, né, depois que você emprestou, você vai fazer trade. Então aqui na seção de trade, por exemplo, digamos que eu fiz com o Tether, porque o Tether é uma criptomoeda estável e é melhor para fazer trade. Se o Bitcoin desvaloriza, eu vou perder mesmo lucrando percentualmente na minha operação de trade. Quando eu uso o Bitcoin como moeda base para eu fazer operação de trade. Então, né, eu quero fazer trade aqui com Tether. Você clica aqui em trade, você vai ser direcionado, ou você vem aqui, você tem Tether, né? Você vai aqui em Classic, né? Acho que é Classic, isso mesmo, né? Você vem aqui Spot Classic, né? Que é o mercado à vista. Você tem os fundos, você tem agora, no caso ali dos slides, 3 bitcoins. No caso do Tether, 7 mil Tethers, 21 mil Tethers. Você colocou na conta margem 7 mil, que você já tinha, e passou a ter 21 mil Tethers. E daí você vai vir aqui, ó, margin, né? Você clica aqui em margin, por quê? A sua conta da exchange está vazia. Você não tem nada aqui, né? Você tem dinheiro na conta margin, que de 7 mil, que nós fizemos a simulação de Tether, aumentou para 21 mil
com aquela taxa de juros ali que você calculou para 10 dias de operação, $210 de custo que eu vou ter, e eu tenho que adicionar isso no meu gerenciamento de risco operacional no trade. E daí essa parte aqui de ordens é outra aula, eu tenho um vídeo lá, o tutorial da Binance para ordens, etc. E tem também o meu curso que eu ensino tudo isso, tá? Beleza. Beleza, daí para devolver o empréstimo, eu vou lá na conta margem, né? Eu vou lá na conta margem, aqui ó, margin wallet, né? Vem wallet, margin wallet. É porque esses slides que eu estou é da antiga Binance, né? A atual Binance mudou um monte de coisa. E daí eu peguei o Tether, daí eu vou clicar aqui para devolver. Repay, que no caso é reembolso. No Bitcoin também seria a mesma coisa. E daí eu colocaria a quantidade que eu tenho, que eu pedi emprestado, e devolveria. Aqui no slide, por exemplo, mostra, né, os 0.02 bitcoins do exemplo que foi pedido emprestado, o total de juros que acumulou, que já vai estar aqui. Daí tem aqui ó, o total que você deve, o que você pediu emprestado, que foi 0.02, mais os juros que você pagou. No caso do Tether, que é $210 de juros em 10 dias, então seria os $14 mil, né, que eu pedi emprestado, que totalizou $21 mil. $14 mil que eu pedi emprestado, mais os $210 ali de empréstimo, $14.210 que eu tenho que devolver. E se eu lucrei na minha operação e ganhei mais Tethers com isso, então fica tudo para mim, certo? Né? E devolver os fundos da conta margem para a carteira normal. Então, você quer parar de fazer empréstimo, quer parar de operar vendido? Daí você vem aqui, né? Clica em Transfer, né? Lembrando que você transferiu da conta Exchange, da carteira normal, para a carteira do Margin Trading, $7 mil, pediu emprestado, aumentou para 21 mil patrimônio. Fez a operação, teve lucro, finalizou, vai devolver os $7 mil mais o lucro que você teve. Então a gente clica aqui, né, da margem, daí você clica aqui, ó, daí ó, da Margin Wallet, que seria os $7 mil, né, mais o lucro lá, supondo que foi mais $1.000, seria 8 mil total, supondo que o lucro foi de $1.000. Colocaria aqui, confirmar a transferência, pronto. A minha carteira margem está finalizada, não tenho mais nada aqui. E daí, o meu capital está lá na carteira normal, que não é para fazer empréstimo. Então existe a conta da carteira margem, a conta da carteira exchange normal, que é chamado de Spot Wallet, né, aqui. Spot Wallet, carteira normal. Margin Wallet, carteira para você dar, que é uma garantia para você pedir empréstimos. Né, Future Wallets, isso aí é para outro vídeo, né, que eu vou estar fazendo. Bom, pessoal, né, por que usar stablecoins e não criptomoedas voláteis? Se eu vou usar o Bitcoin para operar vendido Bitcoin, ou para operar alavancado o próprio Bitcoin, por exemplo, primeira regra para eu operar vendido alugado, eu tenho que manter a minha garantia. Isso aqui é um detalhe que muita gente não entende. Né? Eu tenho que deixar uma garantia de um Bitcoin lá na conta margem da Binance. Pedir emprestado, usei 3x de alavancagem, eu tenho mais 2 Bitcoins, então eu tenho um total de 3. Um é para garantia, então isso aqui está preso, não posso vender. E somente 2 eu posso operar vendido. Então esse aqui sim, eu vou operar vendido. Então, se eu aluguei Bitcoin para usar para fazer trade com o próprio Bitcoin vendido, só posso alugar 2, porque um é para garantia. Né? Tem que deixar um ali como garantia. E daí vendi 2 Bitcoins, o Bitcoin caiu. Foi para 3K, né? Então eu recomprei 2 Bitcoins de novo aqui. Então de 7K, né? Eu comprei aí
eu vendi 2 bitcoins aqui e recomprei o total de 2 bitcoins aqui por 3.5k. Então quer dizer, quando eu vendi os bitcoins aqui, se eu vendi por Tether, né? Ou seja, que é uma criptomoeda estável, daí eu vendi por 7k. Recomprei 2 bitcoins por 3,50. Sobrou na minha conta 3,7k de dólares. Então eu vou pegar o Bitcoin, vender porque eu detectei que ele vai cair. Vou lá para a parte de Tether, né? Vou aqui vou vir aqui no BTC Tether, ó. BTC USDT. BTC USDT que tá aqui, né? Então tá em Tether. Daí eu vou vender. Venderia os 2 bitcoins que eu aluguei. Não posso vender o terceiro porque um é garantia. Vendi. Daí entrou 7.116 na minha conta do Tether, na minha carteira do Tether. Daí eu finalizo a operação quando chegar a 3.500 dólares o Bitcoin. Daí eu vou ter 2 bitcoins de novo para devolver para a exchange que me alugou, para o dono, e vai sair dos 7 mil dólares que eu tinha, né? E agora eu já ferrei tudo aqui, cara. E vai sair da minha conta os 7 mil que eu tinha. Como eu vendi o Bitcoin por 3.500, né? Como eu comprei o Bitcoin por 3.500 para devolver os 2 Bitcoins que eu pedi emprestado, vai sobrar 3.500 dólares. Ok? Então, quando eu vou operar com stablecoin é uma coisa, né? Agora, digamos que eu fosse trocar Bitcoin por Ethereum, né? Você deve ter aqui BTC Ethereum aqui. Ó, você deve ter BTC Ethereum. Deixa eu ver aqui. ETH aqui é o Ethereum. Beleza. Daí o que acontece? Vou fazer operação com o Ethereum como moeda aí para eu, né, lucrar no Bitcoin, que é uma moeda instável. O Tether é estável, né? O valor ele não desvaloriza, né? O 3.500 dólares não desvalorizou, porque ele é estável. Mas no caso do Ethereum, ele é instável. Daí o Bitcoin caiu, provavelmente o Ethereum também vai cair. Então, eu vendi o Bitcoin, os 2 Bitcoins. Daí vamos dizer o Ethereum está 200 e pouco. Vamos fazer aí umas... vamos arredondar aqui, não vou fazer cálculo não. Digamos que eu nem vou colocar a quantidade de Bitcoin. BTC, vendi Bitcoin e deu 50 Ethereum, né? Daí eu recompro o total de Bitcoins aqui, né? Eu vendi e ganhei em Ethereum, porque eu estou trabalhando no mercado cuja moeda base minha vai ser o Ethereum. E quando eu recomprar para devolver o total de Bitcoins, vou ter o total de Bitcoins de novo aqui. E daí digamos que sobrou 25 Ethereums para mim lucrar, né? Só que é o seguinte, o Ethereum também caiu. Então 50 Ethereums valia 10 mil, por exemplo, 10k, 10 mil dólares. Daí caiu para 25, pronto, diminui meu lucro. Então, quando eu trabalho com criptomoedas voláteis para usar como base de lucro, a moeda base Tether, ela é estável. Dólar americano digital estável. Eu ganhei lá os 3.500 dólares, que valem realmente 3.500 dólares. Claro que depende se o dólar valorizar ou desvalorizar. Como é uma valorização ou desvalorização pequena, não dá tanto impacto no curto prazo. Mas,
o Ethereum também desvalorizou um absurdo, 50%. O Bitcoin caiu 50%, eu lucrei. E me restou aí 25 Ethereum. Só que o Ethereum também desvalorizou. Agora, se o Ethereum valorizar, né, daí eu aumento o meu lucro. Então, digamos, né, que eu fiz a mesma operação. E daí, eu fiz a minha análise do mercado e verifiquei. O Ethereum provavelmente vai bombar, o Bitcoin vai cair e o Ethereum vai bombar, o que não é muito provável. Quando o Bitcoin cai, se ele tem 60% de dominância do mercado, é bem provável que o Bitcoin caia e leve tudo junto. Mas supondo que por alguma razão eu consigo detectar e provavelmente o Ethereum vai subir. Então o Bitcoin vai cair 50%, eu vou vender e vou trocar por Ethereum. Vou pegar os 2 Bitcoins que eu aluguei e vou trocar tudo por Ethereum. Então eu tenho 50 Ethereums. Daí esses 50 Ethereums valem 10k. Só que daí o Ethereum sobe. O Ethereum está subindo. Daí digamos que 50 Ethereums, né, de 10k passa a valer 20k. Né? Fazendo uma conta aqui, básica. Daí quando eu vendi os Bitcoins, né, eu obtive 25 Ethereums aí que sobrou, né? Porque eu comprei metade mais barato. Só que esses 25 Ethereums, né, eles valeriam aí, como ele é a metade de 20k, que é igual a 50 Ethereums, então eu vou lucrar 10k, né? Então, como o Ethereum valorizou, o Bitcoin caiu, eu lucrei com a operação vendida. E como o Ethereum valorizou, eu dupliquei o meu lucro. Então esse é o problema de você operar com moedas instáveis, né? O que eu vou alugar, se eu trocar por uma moeda instável depois de eu vender, quando eu for recomprar, eu vou ganhar nessa mesma criptomoeda instável que eu usei como produto da venda que eu fiz ali da operação vendida. Se a moeda subir, eu lucro. Se a moeda cair, eu vou diminuir o meu lucro. E dependendo do nível de queda, eu posso diminuir consideravelmente o meu lucro de modo que não compense a operação. Então, olha a complicação de operar com criptomoedas instáveis. Como no exemplo do Tether, o Tether é a melhor moeda estável, moeda fiat estável. O Tether é uma stablecoin que é lastreada nessa moeda física que é estável. Cada Tether vale $1. Então é melhor trabalhar com Tether. Mas se você verificar que uma criptomoeda pode bombar, explodir e outra pode cair, você pode fazer essa operação. Mas é muito, muito arriscado. Tem que ser profissional, tem que entender muito do mercado. O ideal é que você já tenha um lucro já feito para você se arriscar nessa operação, porque aumenta o seu risco. E outra, se o Ethereum desvalorizou e você perdeu na operação, você aumentou o seu prejuízo. Outro problema que ninguém fala. Então iniciei minha operação vendida aqui no Bitcoin. E daí o Bitcoin ele me deu stop. Eu tive aqui prejuízo, né? Daí eu recomprei 2 Bitcoins, só que com prejuízo. Mas como o Ethereum também desvalorizou muito, meu prejuízo aumentou, né? Meu prejuízo aumentou. Então tem essa questão também. O ideal é trabalhar com stablecoins. Bom pessoal, então vamos aqui fazer uma operação comprada onde me permite alavancar porque o risco é menor do que o meu gerenciamento de risco. Então, digamos que eu tenho $10 mil em Bitcoin, né? Não vamos aqui colocar a quantidade em Bitcoin aqui, mas o valor em dólar, para ficar mais fácil compreender. Então nessa planilha que você tem o link na descrição, você tem $10 mil em valor em Bitcoin e você quer fazer uma operação de trade. Comprado. Então como que a gente pediria emprestado comprado, né? E daí eu tenho aqui uma operação de 5 minutos, né? Não recomendo fazer day trade porque a comissão é muito cara, corretagem muito alta, mas vou dar o exemplo porque é barato, tá? Então 7.013.61 entrada. Então a gente coloca aqui 7.013.61 com vírgula, entrada aqui na parte de compra e saída
nós vamos colocar aqui, que é o stop loss, né, minha limitação de prejuízo, 6.978,27. 6.978,27. Né? Perfeito. Então, ó, meu risco de 10 mil dólares por operação é 1%. Então, 1% de 10 mil dólares é 100 dólares, né? Aliás, vamos colocar aí... Vamos colocar que é 3% de risco, 300 dólares. Nessa operação, entrando com um volume total de 10 mil dólares, que seria uma específica quantidade de bitcoins que vale 10 mil dólares, tá? Não vou colocar aqui, que seria, no caso, 10 mil dólares, 1.4257 bitcoins, né? Por esse valor de 7.013, seria 1.42 bitcoins aqui que estaria a planilha calculando a quantidade. Eu estou perdendo nessa operação 150 dólares. O meu gerenciamento de risco me permite entrar na operação com 300 dólares, porque é 3% sobre 100% do meu capital, que é 10 mil dólares. Lembrando, 3% para esse exemplo de gestão de risco. Existem várias gestões de risco, existe um risco máximo, mínimo, risco de sobrevivência no meu curso de gerenciamento de risco. Eu ensino tudo isso. Mas aqui, supondo que o seu gerenciamento de risco, pelos seus motivos, fosse 3% de risco por operação. Então, eu tenho metade do meu risco aqui. Então eu posso pedir emprestado mais um Bitcoin. Daí eu peço emprestado mais um Bitcoin, faço todo o processo que foi ensinado aqui. Se eu vou pedir emprestado mais um Bitcoin, então meu capital total vai para 20 mil dólares. E o meu risco vai aí para 300 dólares, ou seja, meu risco por operação, inicialmente com capital de 10 mil dólares, era 300 dólares. Achei uma operação com risco menor do que o meu risco do manejo de risco. Oportunidade para alavancar sem aumentar o risco do meu gerenciamento de risco. E se eu perder, eu perco a mesma coisa que estava projetada. Se eu ganhar, eu ganho muito mais. Sistema de inteligência de se arriscar inteligentemente, se alavancando, que ninguém ensina no mercado, né? A alavancagem serve para isso, a maioria do tempo. Não é para você ter um risco de 300 dólares e daí você alavanca mais e fica acima do seu risco e tomou 3, 4 stops, você está quase quebrado, né? Tem a hora certa para assumir um risco muito maior do que o risco projetado do seu gerenciamento de risco, né? Então, aluguei os bitcoins. Qual o tempo operacional que eu vou ficar na operação? Né? Tempo operacional que eu vou ficar aí na operação. Provavelmente, né, digamos que 2 dias, né? Eu calcularia quanto de aluguel eu vou pagar em 2 dias. Aí digamos que fosse, sei lá, 20 dólares. Né, em 2 dias aí segurando, alugando o Bitcoin. Daí eu adicionaria no risco aqui. Então, 20 dólares, que seria 2 dias prováveis de operação, para 300 dólares de risco, diminuindo, vou colocar esse custo, seria 280. Então eu viria aqui no meu capital total e ajustaria aqui para 19.500, diminuiria, né, até dar 280 aqui na parte de lucro líquido aqui, que seria o prejuízo que eu teria, né, entrando nesse ponto de entrada e saída nesse ponto de saída que eu mencionei. Então 19 mil, tá lá, 18.700, a gente vai chutando até achar aí, pronto, 18.700, e seria um total de 2,66 bitcoins. Então mesmo alugando um bitcoin a mais, eu vou entrar só com 2,66 bitcoins, né? Por quê? Para ficar dentro do meu risco, para eu considerar esse custo de aluguel, tá? E tem que calcular o custo de aluguel. Se o aluguel for uma fortuna, você não vai operar alugado. Daí você vê qual é a criptomoeda que está com aluguel mais em conta, se o Tether está em conta, se o Bitcoin está mais em conta. Daí você faz o seu cálculo e trabalha, né, naquilo que de fato tem aí o aluguel mais favorável para a sua operação. Então, para a operação comprada,
Lembrando, né? Eu aluguei um Bitcoin para operar comprado, né? Então ficaria comprado em mais um Bitcoin, né, para ganhar com a alta do mercado. E na realidade, né, eu não alugaria 2 Bitcoins, né? Eu alugaria o equivalente que somasse com o Bitcoin que eu já tinha, né? Seria aí 18.700, seria 10.000, né? Total aí que eu tinha, que era 1.42 Bitcoins. 18.700, né? 2.66 Bitcoins menos 1.42 Bitcoins lá e pouquinho, vamos arredondar, eu teria que alugar 1.24 Bitcoins, né? E somando eu ficaria comprado nesse total de 2.66 Bitcoins, cujo risco seria de 280, tirando o preço do aluguel de 2 dias, que é o provável tempo que eu ficaria na operação. Na realidade, day trade, né? Essa operação aí duraria bem menos. Estou dando um exemplo aqui de mais dias só para vocês entenderem. Então essa é a parte, exemplo da operação comprada, utilizando aqui a planilha de gerenciamento de risco, né? Você tem que colocar o seu capital inicial aqui também. E os cálculos aqui da planilha de risco tá lá no tutorial de planilha de risco que está no meu site e também no meu YouTube. Agora, pessoal, operação vendida no short trading, ou seja, eu vou pedir emprestado não para alavancar, mas para operar, né, para lucrar com a queda do mercado, né, para conseguir lucrar com a queda do mercado. Então eu detecto, por exemplo, né, que o Bitcoin ele vai cair. Daí tem um sinal de venda aqui, 6.714. A gente coloca aqui na parte de venda 6.714, entrada, na parte de compra, que é a saída operacional, 6.729. 6.729. Perfeito. Para um capital de 10 mil dólares, que seria o nosso capital total aí, né? Essa operação no Bitcoin me daria um risco de apenas 122 dólares, né? No Bitcoin. Então, para eu operar o Bitcoin vendido, eu teria que ter 1.4861 Bitcoins. É o que eu tenho, 10 mil dólares no total para este valor do Bitcoin atualmente, supondo que fosse atualmente, é 1.4261 Bitcoin. Mas como que eu vou operar vendido? Se eu tenho Bitcoin, se eu vendê-lo, eu não vou ter mais ele para ganhar com a queda do mercado. O mercado vai cair. O 1.48 Bitcoin que eu preciso para ganhar vendido nessa operação. Né, digamos que o meu risco fosse, né, de 122 dólares aí de risco mesmo, sem problemas, né? 12, 3, 1.2%, 1.5% de risco por operação, 122 dólares. Para 10 mil dólares dá esse risco, tudo bem. Né? Posso operar vendido com os 10 mil dólares, com 1.48 bitcoins. Eu tenho esse Bitcoin, mas se eu vender eu fico sem ele. E para eu operar vendido e ganhar com a queda do mercado, eu tenho que pegar o Bitcoin emprestado de outra pessoa para vendê-lo e recomprá-lo de novo, ganhando a diferença da compra mais barata para a venda mais cara. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou alugar 1.48 bitcoins, né? Daí eu faço o aluguel, vou lá, faço todo o processo de aluguel, né, para pedir emprestado, conforme eu já expliquei, né? Daí eu vou ter 1.48 bitcoins, né? Mais 1.48 bitcoins. Esse será o meu saldo lá na Binance, na conta margem, 2.96 bitcoins. Eu posso operar vendido tudo isso? Não, porque 1.4861 é a garantia para a Binance. Então, quando você vai operar vendido, a sua garantia você não vai vender, né? Porque você é a sua garantia ali, né? E quando tiver acabando a garantia, a Binance vai,
né, finalizar a operação para que não passe dessa garantia e daí você não tenha como devolver o que você pediu emprestado, como eu já expliquei. Então no aluguel de criptomoedas, a garantia você não vende, você vende aquilo que alugou, a garantia fica presa ali, né? E mesmo que você tente vender, você não vai conseguir, o sistema da Binance não vai deixar você vender, porque há uma garantia, vai ficar preso ali. Então, né, eu tenho a outra parte de 1.48 eu vou vender, né? E daí, digamos que a operação deu certo, aí eu saí aqui, por exemplo, 6.519. Mais um detalhe, eu vou colocar aqui 6.519 a saída, tá? Mas é o seguinte, se eu estou alugado no Bitcoin, eu vou pagar a taxa de aluguel. Outra coisa que ninguém fala. Meu risco é 3% no máximo por operação. Digamos que 10 dias alugado no Bitcoin vai dar aí $150. Então quer dizer, eu estou com uma operação cujo risco é pequeno. Digamos que a operação vai durar 10 dias e vai me custar $150. O meu risco é $300 e eu estou com uma operação com risco menor, quase um pouco mais do que a metade, $122, né? Então, é aceitável adicionar aqui mais $150 de risco, que corresponderá ao custo de aluguel. Agora, digamos, né, que o meu risco máximo fosse $122,18. Eu não poderia aceitar fazer essa operação, né? Eu teria que entrar com menos. Eu não poderia fazer essa operação, porque ultrapassaria o meu risco de 1,2%. Então é isso que tem que ser analisado. Você tem um risco por operação para fazer, para seguir com disciplina. Se o aluguel for muito caro, você vai ter que adicionar esse custo durante os dias que provavelmente você ficará na operação. Mesmo lucrando, existe a possibilidade de em 10 dias lucrar, ou em 10 dias o mercado ficar parado e você tomar stop. Se você tomar stop, o seu stop vai ser maior do que o seu risco. Se você tomar muitos stops seguidos acima do seu risco, você pode quebrar. Isso no YouTube ninguém avisa, ninguém fala, porque a maioria não sabe o que faz e ensina, né, sem saber, não são profissionais, não entendem essas questões, esses detalhes minuciosos que levam traders a ruínas. Então, essa aqui é a minha apresentação, tá? Espero que você tenha entendido, reassista para você compreender, eu detalhei bem, ficou longo, mas é necessário, é um curso completo aí de short trading especial para Binance. E agora eu vou provar por que você deve operar criptomoedas no exterior. Então, pessoal, a Binance ela está oferecendo, por que é vantagem operar na Binance e não operar no Brasil, nas exchanges do Brasil Trade? Por que operar na Binance é vantagem? Tá? Primeiro, 10% de desconto você vai ter entrando por este link, né? Que eu vou te passar aqui na descrição do vídeo. Se você clicar no Google Binance.com e entrar lá e se inscrever, você não recebe o desconto. Para sempre você vai ter 10% de desconto se você se inscrever na Binance por este link. Então é vantagem você se inscrever. Como eu sou membro antigo, a Binance, né, dá essa oportunidade de você também ganhar comissão, convidando outros que, por sua vez, passam a ter esse desconto de 10%. Um bom negócio, né? Todo mundo sai ganhando, então é vantagem você se inscrever na Binance por este link, tá? E também você me ajuda, se você gostou do meu tutorial, você vai estar me ajudando aí, né, com se inscrevendo neste link aqui. As 8 vantagens irrefutáveis da Exchange Binance, né, e mais segura do mercado para comprar e negociar criptomoedas. Então, a Exchange é grande, uma das maiores do mundo, que fica entre as top 10 no ranking geralmente todo dia por volume de negociação. Você vai lá em coinjacko.com, né, e exchanges, você vai ver lá a Binance geralmente em primeiro lugar. Então tem muita liquidez.
A corretagem é uma das mais baratas do mercado, inclusive tanto para fazer trade, comprar criptomoedas e sacar criptos. O preço é bem mais barato do que na Bittrex, que também é uma grande exchange que recomendo, mas é mais cara. Logo, compensa comprar na Bittrex somente as criptomoedas que não estão na Binance. Sempre cheque isso antes e economizará muito. Então, no meu grupo secreto de sinais, né, tem a minha criptocarteira lá e, né, as que não estão na Binance eu recomendo comprar na Binance porque não tem jeito. E é uma exchange segura. Mas na Bittrex é sempre mais barato. É minha experiência própria, eu digo isso. Segurança. A Binance, para confirmar saques, ela te manda um e-mail onde você terá que confirmar o saque. Ou seja, um hacker invadir sua conta da Binance, ele teria que ter acesso ao seu e-mail também, e isso dificulta o roubo. Então é um sistema de segurança muito bom essa questão do e-mail para confirmar saque. Os saques geralmente são bem rápidos para processarem, experiência própria, mais rápido do que na Bittrex. A Bittrex demora um pouco. Hoje em dia permite short trading, como eu expliquei. Você já sabe as vantagens de short trading. Alavancagem, outra coisa. Qual exchange no Brasil tem short trading? Tem margin trading? Quase nenhuma, né? E as que tem são confiáveis. Tem essa quantidade absurda de moedas que você pode, criptomoedas que você pode dar como garantia? Provavelmente não tem. Provavelmente você vai ser obrigado a só dar Bitcoin, você não pode dar outra criptomoeda. Então a Binance tem um diferencial e está bem acima das exchanges brasileiras. Isso é fato, é inegável. Alavancagem. Praticamente nenhuma exchange permite aqui no Brasil alavancagem. E como garantia, novamente, a Binance tem dezenas de criptomoedas como garantia. Aqui no Brasil não tem, né? Compre criptomoedas com cartão de crédito e instantaneamente obtenha criptomoedas e stablecoins. Qual exchange aqui do Brasil permite compra com cartão de crédito e que tem credibilidade e que tem um nível de volume absurdo, que tem taxas baratas? Você compra com cartão de crédito em certas exchanges do exterior aí, para você sacar é uma fortuna. Na Binance, para você sacar vai ser barato, né? Barato frente às outras exchanges do mercado. Holding de criptomoedas. Recomendamos sempre que você saque todas as suas criptomoedas para holding, para a sua carteira de criptomoedas pessoal. Mesmo a Binance tendo credibilidade, é mais seguro ter suas criptos para longo prazo em suas mãos e sob seu controle, ou seja, na sua carteira pessoal. Você tem os tutoriais aí, mais esse, né? Eu vou colocar o link na descrição aí dos tutoriais para você. Esse texto aqui também será colocado nos comentários e também aí na descrição para você reler. Então, convido você aí para entrar pela Binance e também para operar, mudar radicalmente do Brasil para o exterior, preferencialmente para a Binance, que agora permite o margin trading. Vou ficar por aqui, agradeço a sua audiência, compartilhe esse vídeo, um tutorial incrível. Não tem desse nível, esse tipo de ensinamento aqui no mercado brasileiro. Podem procurar curso desse tipo aqui. Não tem, pelo menos nesse momento que eu coloquei. Depois vai ter gente querendo me imitar aí. Mas nesse momento não tem, né? Dia 16 de abril de 2020. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até mais.